Amém. Eu quero iniciar a minha fala com vocês destacando um pouquinho alguns aspectos que eu tenho visto acontecer ou serem tensionados no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com a missão de Deus. A gente sempre lida com uma tensão entre a concepção que nós temos de Deus e a concepção que nós temos de nós mesmos. E o Evangelho é essa boa notícia que envolve, no plano de Deus, essa dimensão de interagir quem Deus é com quem nós somos. Portanto, entender de forma equivocada essa relação entre a concepção que eu tenho de Deus e a concepção que eu tenho de mim mesmo é um fator que impede que a nossa vida, aquilo que eu estou chamando aqui de missional, aconteça de forma natural e da maneira como ela deve ser no reino de Deus. Pelo menos duas características são muito presentes e nós corremos um risco de vivermos essas duas características linkando concepção que eu tenho de Deus, concepção que eu tenho de mim mesmo. Uma primeira característica é o narcisismo. O narcisismo diz respeito a uma baixa compreensão de quem Deus é, somado ou interagindo com uma alta concepção que eu tenho de mim mesmo. Narcisistas vivem como se tudo existisse ao meu redor e eu sou o centro da existência. Não existe Deus. Mas por incrível que pareça, muitas vezes nós corremos um risco de tentar encaixar concepção de Deus e de nós mesmos numa perspectiva narcisista, e nós temos, infelizmente, emergindo na nossa cultura vou chamar aqui de cristianismo narcisista. Características de pessoas que querem viver com o narcisismo sendo o norteador das suas vidas na igreja. Por exemplo, pessoas que não se aprofundam em nada na sua vida com a igreja local. Pessoas que, ao se depararem com um mínimo problema, seja com liderança, seja com algum companheiro, seja com alguém na célula, a decisão bom, essa igreja não serve para mim, vou para outra igreja. O que está acontecendo por detrás disso tudo existe ao meu redor, inclusive a igreja. Pessoas que vivem assim, lidam, interagem com Deus nessa dinâmica de que se Deus não me der aquilo que eu acho que Ele precisa me dar, então eu rompo com a espiritualidade cristã. Então, por incrível que pareça, nós corremos um risco de tentar viver de forma equivocada a nossa relação com Deus numa ótica narcisista, achando que as coisas, inclusive a igreja, a espiritualidade cristã, existem para me fazer feliz, ou tudo gira ao redor de mim. Mas existe uma segunda característica que também é presente nos nossos dias, que é o fatalismo. O fatalismo é o extremo oposto do narcisismo. O fatalismo diz respeito a pessoas que têm uma alta concepção de quem Deus é, mas uma baixa concepção de quem eu sou. Os fatalistas vivem assim: já está tudo escrito, já está tudo determinado, já está tudo feito. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Deus sabe quem vai ouvir o Evangelho e vai se render a Ele ou não. Então, deixa a vida me levar gospel. Por incrível que pareça, muitas pessoas tentam interagir com a espiritualidade cristã de uma maneira fatalista. Alta concepção de quem Deus é, mas baixa concepção de quem nós somos. Por isso eu quero propor uma terceira via, na qual eu creio que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontam para essa via. Eu tenho chamado isso, muitos estudiosos contemporâneos têm trabalhado isso, numa dimensão de que a igreja, de que eu, você, somos chamados a vivermos a nossa vida de uma maneira
cocriacionista. Então, nem narcisista, a baixa compreensão de Deus, alta compreensão de mim, ou nem fatalista, a alta compreensão de quem Deus é, mas o que eu vou fazer diante de quem Deus é? Mas cocriacionista, entendendo que, sim, existe, e nós devemos ter uma alta compreensão de quem Deus é, mas como criaturas feitas à imagem e semelhança desse Deus, nós também precisamos ter uma alta compreensão de quem nós somos no reino de Deus. E eu creio que essa é a via que a igreja deve andar, essa é a via que Deus planejou para que a humanidade criada à sua imagem e semelhança vivesse. Vejam comigo alguns textos que demonstram isso. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, e eu vou ler os versículos 15 e 19. Esse é um texto, essa é uma narrativa na qual o pecado ainda não existia, ou a queda ainda não havia corrompido a criação boa e perfeita de Deus. Gênesis 2, 15 e 19, o texto diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, e aí vejam, para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, não é Deus que vai cuidar do jardim do Éden e vai cuidar dele e vai cultivá-lo. E aí, versículo 19: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Veja, Deus cria os animais, mas Ele chama o homem e fala: qual é o nome que você vai dar para cada um deles? E aí a queda corrompe esse relacionamento bom, perfeito, pleno, que nós temos com Deus. A Deus precisa então intervir na história pelo seu amor, pela humanidade criada, pela sua criação. E aí talvez a gente pudesse justificar tranquilamente que nessa intervenção de restauração, Deus então decidisse agir sozinho. Mas vejam comigo, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, o texto diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E aí vejam agora: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que é que Deus está fazendo agora? Mais uma vez está chamando a humanidade para coparticipar agora da restauração. Antes, Deus chama o ser humano para ser cocriacionista com Ele, participar do domínio sobre a terra, do cultivo. A queda rompeu tudo isso. Deus, mais uma vez, não trabalha sozinho, Ele chama o ser humano de novo e Ele fala: vai ser por meio de você que eu vou abençoar as nações. Eu quero dar um grande salto na história, até nós chegarmos na intervenção definitiva, que é quando Jesus entra em cena, o Deus encarnado. O Clóvis expôs essa narrativa para a gente, em Mateus 28, 16 a 20, Jesus acaba de ressuscitar, e aí ele tem esse encontro estratégico com a turma. Nesse encontro estratégico com a turma, ele diz algo que até então não havia aparecido, porque ele fala assim: olha, agora toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Essa é uma referência direta à profecia de Daniel 7. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele derrotou o último e pior inimigo. E aí Jesus poderia agora então dizer: bom, o negócio não funcionou até agora, eu tenho agora toda a autoridade no céu e na terra por aquilo que eu acabei de vivenciar, então eu vou fazer tudo sozinho.
Mas não é isso que Jesus faz. E Jesus então comissiona. O que é que Jesus está fazendo? O que é que o Deus da história está fazendo? Mais uma vez, chamando o ser humano para ser coparticipante com Ele da restauração, da transformação. Ok, Jesus volta para o Pai, e aí a igreja se expande, começa a ser plantada para tudo quanto é lado, e aí a gente tem as cartas. Uma das cartas é de um tal de Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, a igreja, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus santo, para anunciar. O que é que Pedro agora está falando? Para coparticipar daquilo que continua acontecendo na história. Então veja, as Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, sempre apontam para um Deus tão grande, que entra na história e chama seres humanos, primeiro criados plenamente à sua imagem e semelhança, sem pecado, sem corrupção, mas mesmo após a queda, Deus continua não trabalhando sozinho. De tudo que tem acontecido aqui ao longo desses dias, você precisa entender que Jesus continua chamando a igreja para coparticipar daquilo que Ele está fazendo na história. É isso. Agora, eu quero gastar um tempinho com vocês, olhando para o que é que pode atrapalhar isso na sua vida, na minha vida. Eu tenho certeza que até aqui, desde ontem, existe uma conclusão. Nós temos um chamado para vivermos a nossa vida à disposição do reino de Deus, num aspecto missional, de participar do que Ele está fazendo. Isso está claro para todo mundo. Está claro que Deus tem uma missão para você, para mim, dentro da missão que é dele mesmo. Eu creio que isso já esteja claro entre nós. Por isso eu quero gastar um tempo, talvez olhando para algo que infelizmente continua atrapalhando profundamente pessoas de viverem essa experiência extraordinária de participar do que Jesus está fazendo na história. Talvez agora aqui existam pessoas que já ouviram tudo isso desde ontem, acabam de me ouvir mais uma vez, trazendo uma responsabilidade, um compromisso, e a palavra que está no seu coração e na sua mente é: eu não posso participar disso, porque eu não sou bom para participar disso. Talvez você tenha saído daqui ontem à noite e você foi até a sua casa sendo acusado. Talvez você vai sair daqui hoje à noite e o que vai acontecer no trajeto daqui para sua casa é acusação. Talvez você está sentado aí ouvindo tudo isso e está sendo bombardeado por acusações que falam para você: isso aí não é um negócio que tem a ver com você, porque você não pode participar disso. Quem é você para participar disso? Olha a sua vida, olha o que você fez essa semana, olha o que você tem feito, olha quem você tem sido. Tem certeza que você vai ter a ousadia, a petulância de querer participar de algo que Deus está fazendo? Quem é você? Quem aqui não sofre com a acusação? Eu sofro. Diariamente, o diabo, minha carne, tenta me desvirtuar da missão, me acusando.
fazendo eu me sentir indigno, fazendo eu me sentir, eu não sou merecedor de participar desse negócio. Quem sou eu para falar da vida de Jesus para alguém? Por isso eu quero, nessa tarde, finalzinho de tarde, dizer algo para o seu coração, para a sua vida, com relação à acusação, que certamente segunda-feira você vai começar a lidar com ela. Abra sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu vou ler dos versículos 14 ao 17, Evangelho de João, 14 ao 17. Enquanto você vai abrindo aí ou ligando, deixa eu contextualizar um pouquinho o que é que está acontecendo aqui. O meu foco não é perder muito tempo analisando esse texto com um enfoque em Pedro, mas eu creio que Pedro, ele representa toda uma igreja que é comissionada por Jesus a ser parte da missão dele. Jesus ressuscitou e Pedro, ele pisa na bola com Jesus, ele nega Jesus no período de maior dor, no trajeto onde Jesus estava sendo açoitado, apanhando e etc., e ele o nega. E a gente encontra um pouco antes nesse texto, Pedro dizendo algo para os seus amigos, ele diz assim, eu vou pescar, e muitos estudiosos do Novo Testamento, e eu faço coro com eles, entendem que quando Pedro fala, eu vou pescar, o que Pedro está falando eu vou voltar para a minha vida de pescador. Esse cara chamado Jesus, ele me chamou dessa vida, ele me deu uma nova vocação, mas eu pisei na bola com ele. Eu neguei Jesus, eu não sou digno de ser isso. E aí então Pedro fala, eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter deixado de estar. Eu vou voltar a ser pescador. E é interessante porque Jesus transforma ou reconfigura a vocação de Pedro justamente num dia em que ele estava pescando. Deixa eu afirmar algo para você. Jesus quer reconfigurar a vocação na sua vida quando você está trabalhando. É lá no seu consultório, é na sala de aula, é no seu escritório. Jesus não reconfigura a sua vocação aqui, ok? Ele reconfigura a sua vocação quando você está cercado de pessoas que precisam dele. E aí então, Jesus ressuscita e ele prega uma peça em Pedro. Porque ele reconfigura a vocação de Pedro do mesmo jeito em que ele fez da primeira vez. Pedro está pescando, e ele está num dia em que ele não consegue pegar nada. E aí de longe vem um cara andando e grita, faz o seguinte, joga a rede para o outro lado. E eles fazem isso, e de novo eles enchem a rede, e aí o discípulo que Jesus amava diz, Pedro, é o mestre, e aí Pedro sai correndo, joga a capa, sai igual um maluco correndo atrás de Jesus. E aí então, a gente chega nesse texto aqui, nesse momento aqui que eu quero ler com vocês, João 21, versículo 14, diz assim, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, depois de comerem. Então, depois desse encontro maluco de Jesus de novo com a turma, com Pedro, o que é que Jesus faz? Jesus come com eles. Eu fico tentando imaginar Pedro sentado comendo com Jesus, e Jesus tranquilão, comendo. E Pedro assim, quando é que esse cara vai me chamar para me dar uma bronca? E aí o texto continua dizendo que depois então de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, e aqui a gente tem também uma questão de localidade, porque Jesus sai à parte com Pedro para conversar com ele. E aí o texto diz assim, Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João,
você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, Pedrão, então, vai viver em missão, cara. Cuide das minhas ovelhas. Agora, na minha leitura, vocês perceberam alguma diferença entre, ou algo diferente no amor que eu falei? A língua portuguesa trabalha numa dimensão de amor, usando uma única palavra para se referir a vários tipos de amor, né? Mas no grego isso não é assim. Então deixa eu ler o texto em grego com vocês. Mentira. Não vou fazer isso. Mas eu quero reler o texto com vocês. E vejam se vocês vão perceber alguma coisa diferente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me agapau realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te filéias. E Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me agapau? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me filéus? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me filéus? E Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te filéus. O que está acontecendo aqui é que Jesus pergunta duas vezes para Pedro se Pedro ama incondicionalmente. Se Pedro ama ao ponto de dar a vida dele por Jesus. Se Pedro ama como ele ama Jesus, ou como ele ama Pedro. E Pedro por duas vezes responde, Senhor, tu sabes qual é a dimensão do meu amor. Tu sabes o quão frágil é o meu amor. Tu sabes até onde vai o meu amor. E aí Jesus pela terceira vez pergunta para Pedro, Pedro, esse é o seu amor por mim? E aí Pedro fica triste. Às vezes a gente lê isso e a turma fala assim, também? 3 vezes o cara pergunta a mesma coisa? E aí, se tratando de Pedro, é coerente a gente entender que Pedro chutou o pau da barraca logo com Jesus e tal. Mas não, Pedro fica triste com Jesus, ou não com Jesus, mas com a situação, porque Jesus faz uma terceira pergunta, e na terceira pergunta Jesus fala para Pedro assim, Pedro, esse é o seu amor por mim? Esse amor limitado? E aí Pedro se entristece e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que esse é o amor que eu tenho. E aí eu acho que a expectativa do coração de Pedro foi então de ouvir agora Jesus falar, então Pedro, não dá para você fazer o que eu quero que você faça. Pedro, então não dá para você participar da minha missão. Pedro, então, se é assim que você me ama, então não tem como eu contar com você. Mas Jesus responde assim, Pedro, eu sei que esse é o amor que você tem. Vai viver a vida em função do meu reino.
eu quero trazer duas esferas de base na qual eu e você devemos viver a nossa vida engajados com a missão. Eu quero trazer e desconstruir em nome de Jesus toda uma barreira que Satanás tenta colocar no coração de pessoas, no meu coração, de que eu não sou digno de participar da missão de Jesus, porque olha quem eu sou. Eu quero dizer para você, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe qual é a dimensão do seu amor por Ele, Jesus sabe o quão limitado é o meu amor por Ele, e o que é que Ele faz com isso? Vem participar. Por que que isso acontece assim? Isso acontece assim porque Jesus não espera de nós perfeição para nos chamar para a missão. Jesus não espera de nós perfeição para nos chamar para a missão. Jesus não quer que você seja perfeito para então Ele usar a sua vida. Porque é incoerente com quem Jesus é. Porque Jesus diz que Ele não veio para os que são bons. Jesus veio para os que são doentes, para os que são imperfeitos, para os que precisam de médico. Seria contraditório no caráter de Jesus Ele vir para os que precisam de médico, mas Ele só usar os que são bons. Entenda duas coisas nessa noite. Pessoas que querem avançar na missão, na qual eu e você fomos e somos chamados. A igreja é chamada para avançar, a igreja é chamada para carregar o reino de Deus, avançar com o reino de Deus, seja em qual cosmovisão estiver vivendo, seja em qual geração estiver vivendo, o reino de Deus vai avançar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele está chamando você para ser parte dessa igreja. Você precisa caminhar nessa plataforma, o reino de Deus está avançando. Eu tenho gastado tempo estudando acerca de avivamento. Esse tem sido um tema que faz parte da insatisfação do meu coração, porque eu quero viver esse negócio. Eu leio na história momentos de avivamento e eu vejo uma igreja que marca a cidade, uma igreja que traz o reino de Deus e as características, os valores, os princípios de reino de Deus para a cidade, para aquela região. Pessoas se arrependem, pessoas mudam de vida. Isso acontece ao longo de toda a história. Eu comecei a orar e falar: Deus, traz um avivamento. Deus, aviva a sua igreja. E um dia eu estava nesses meus momentos com Deus, malucos, e pedindo para que Deus trouxesse um avivamento, e Jesus falou comigo assim: Pedro, para de pedir avivamento, porque o meu reino nunca deixou de estar avivado. O que a igreja precisa é se alinhar ao meu avivamento. O reino de Deus nunca deixou de estar avivado. Nunca. Em nenhum momento da história. Mas a igreja precisa se alinhar ao que Ele está fazendo. Quando uma igreja se alinha ao que Jesus está fazendo, ao reino dele avivado, as marcas disso inevitavelmente vão aparecer na sociedade. Por isso eu quero que nessa tarde, nessa noite, você entenda que sim, você é chamado para avançar, você é chamado para se alinhar no avivamento que está acontecendo na história. E que não, o seu pecado, a sua imperfeição, não é motivo para você então deixar de participar disso. Deus não espera que você seja perfeito para que então participe da missão dele. Em nome de Jesus, que a voz do acusador seja calada na sua mente a partir de hoje. E esse texto, esse acontecimento na vida de Pedro me mostra duas coisas que eu quero que você tome consciência disso para que a gente viva em missão. Primeiro, você, nós, eu. Você é alvo contínuo da missão de Jesus. Você é alvo contínuo da missão de Jesus.
Antes de Jesus te enviar, Ele te chama. Jesus não envia ninguém que não esteja perto dele. O que Jesus faz com Pedro aqui sabendo quem Pedro é, vendo que ele tinha acabado de fazer o negado, ele sabia que ele estava diante de Pedro, confessando para ele qual é a profundidade do amor que ele tem por Jesus. Por que Jesus simplesmente não deleta então Pedro do seu grupo de pessoas que ele quer contar para coparticipar da sua missão? Ele está diante de um cara que está confessando para ele: Senhor, Tu sabes o quanto eu te amo. Tu sabes a dimensão do meu amor por você. Por que Jesus não deleta Pedro desse negócio? Pedro, não dá, você não serve para isso. Então você precisa gravar algo na sua mente, você precisa gravar algo no seu coração, você precisa escrever isso onde você quiser escrever. Antes de Jesus ter uma missão para você, Jesus tem uma missão em você. Antes de Jesus ter uma missão para a sua vida, Ele tem uma missão na sua vida. Aleluia por isso. Isso é altamente transformador, tranquilizador. Antes de Jesus me responsabilizar, Ele coloca sobre mim a responsabilidade dEle. Você é alvo contínuo da missão de Jesus. Queridos, queridas, Jesus não quer que você se apaixone pela missão, sem antes ser loucamente apaixonado pelo Deus da missão. Sabe, eu vejo que muitas vezes esse negócio se inverte. E o Deus se torna a missão. É estranho esse negócio, mas o seu Deus não é a missão que Deus tem para você. O seu Deus é o Deus que tem uma missão na sua vida, de te transformar. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe qual é a profundidade do nosso amor por Ele. Ele sabe. Jesus sabe porque Ele viu Pedro o negando. Jesus sabe o que você fez ao longo dessa semana, o que você tem feito de errado. E sabe o que Ele faz com isso? Ele te chamou para estar aqui. Ou você acha que você está aqui por acaso, porque alguém te convidou? Não, você está aqui porque Jesus te convidou. Deixa eu afirmar algo. Sempre é Jesus que marca os encontros. Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus tinha indicado. Tem uns detalhes assim que a gente acha que está ali por acaso. É Jesus que marca os encontros. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele tem consciência de que na primeira pisada na bola que nós damos, o acusador, a nossa própria carne, sempre vai nos tentar: larga esse negócio, volta a ser quem você era. Por isso Jesus o tempo todo marca encontros. Cara, eu não sei como é que você está vivendo a sua vida, ok? Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu não sei o quão profundo tem sido o impacto do Evangelho na sua vida. Eu não sei quais têm sido as pisadas na bola que você tem dado. O que eu sei é: Jesus continua marcando encontros com você. Jesus continua marcando encontros com você, mesmo que, alguns dias atrás, você o tenha negado. Isso é transformador. Porque isso mostra para mim que, antes de Jesus ter uma missão para mim, Ele tem uma missão em mim. Eu sou alvo da missão de Jesus. Repete isso comigo. Eu sou alvo da missão de Jesus. Você é alvo da missão de Jesus. Sabe, quando eu leio como Jesus fez isso, chamando os seus primeiros seguidores, o texto é muito claro. Jesus fala assim, que Ele o chama para os seus discípulos estarem com Ele.
Mas não é para fazer nada? Não. É para estar com Ele. Por isso não adianta você se apaixonar pela missão se você ainda não se apaixonou por estar com Deus da missão. E tem muita gente que se esconde atrás da missão para não estar profundamente enraizado com Deus da missão. E aí a gente tem um problemão, porque Jesus fala que no final das contas, se eu chegar com Ele com um currículo de um monte de coisas missionais que eu fiz, sem ter me apaixonado por Ele, sem ter caminhado com Ele, e Ele vai simplesmente falar, ok, Pedro, você fez um monte de coisa mesmo, em meu nome, mas você não fez nada comigo. Você é alvo da missão de Jesus. Pedro, ele todo envergonhado, Senhor, Tu sabes quem eu sou, quanto eu Te amo. Por fim, eu não tenho muita dúvida, Pedro imaginou Jesus falando, pois é, cara, tá vendo? Por isso, vaza daqui. E aí Jesus fala, então Pedro, mas mesmo assim eu quero que você continue participando do que eu estou fazendo. Eu não sei como tem sido a sua vida, o que eu sei é, Jesus marcou esse encontro com você, para reconfigurar sua vocação, para mais uma vez dizer, pois é, mas eu quero usar a sua vida. Ao longo da história, muitas pessoas chamam, o texto de Mateus 28 de a grande comissão. Eu tenho ousado mudar isso na minha maneira de enxergar esse texto, porque essa expressão não é uma expressão canônica, é um título que demos ali, mas eu tenho chamado esse texto de o grande convite. O grande convite. Você precisa sair daqui desses dias, assim, encharcado, louco de fazer missão. Não porque você tem uma grande comissão, mas porque você foi e continua sendo convidado. Convidado. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma missão na sua vida. Essa é a primeira plataforma que nós devemos caminhar. Eu sou alvo da missão de Jesus. Eu sou alvo da missão de Jesus. Antes de me apaixonar pela missão, eu preciso ser loucamente apaixonado pelo Deus da missão. Antes de Jesus ter uma missão para a minha vida, Ele tem uma missão na minha vida. E uma segunda e última plataforma na qual nós devemos andar, continuando isso, é que você que é alvo da missão, você também é transformado enquanto participa da missão. Então veja, enquanto eu sou alvo da missão de Jesus, enquanto eu estou diante de Jesus confessando quem eu sou e Ele fala comigo, ok, eu sei que você é assim, cara, eu sei que você não vale muita coisa não, eu sei que você pisa na bola comigo, eu sei. Enquanto eu sou alvo da missão de Jesus, Ele também fala comigo. Então, mas mesmo assim, vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Porque é no meio disso que você vai ser transformado. Então, gente, para de colocar desculpa nas pisadas na bola para você negligenciar o chamado missional que Jesus tem para a sua vida. Porque você é transformado enquanto está em missão. Eu sou transformado enquanto estou em missão. Vamos olhar para a vida de Pedro. Pedro é esse cara que acabou de passar com isso com Jesus, negou Jesus um monte de vezes. Vai ler no que é que deu Pedro depois desse encontro. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele obedeceu a si mesmo. Também quem não obedece, né? Pô, o cara morreu, agora o cara está vivo aqui, ressuscitou, vou fazer, meu. Você está falando, você sabe quem eu sou, então beleza, você está mandando eu ir, eu vou. Vai, porque enquanto você vai ser transformado. Atos 10. Pedro está lá na casa, hospedado lá num lugar, aí de repente ele tem uma visão, desce um pano cheio de bacon, linguiça suína,
picanha de porco e tal, e aí o Espírito fala para Pedro, come? Eu não. Mais uma vez Pedro sendo Pedro. Porque você imagina, se você está dormindo, de repente desce um negócio na sua frente, aí vem uma voz e fala, come? Cara, eu vou fazer o que é que eu tenho que fazer. E aí Pedro fala, não, Senhor, não vou comer, eu jamais vou comer algo que é impuro. Aí o Espírito fala, então, você está maluco? Eu estou mandando você comer, rapaz. Não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. O que é que está acontecendo nesse mesmo momento, quilômetros dali, na casa de um sujeito chamado Cornélio? Cornélio era um cara que eu não tenho nenhuma dúvida que você convive com vários deles. Cornélio era um cara desejoso pelo transcendente. Sabe, essa tem sido uma marca dessa geração. O grupo aí dos ateus, à toas, já não é mais o grupo da moda, não. Nós estamos cheios de pessoas ao nosso redor, desejosos pelo transcendente. Só que aí a turma vai para todas as bizarrices, né? Toma chá, vai adorar árvore, vai fazer não sei o quê. Mas o que isso revela? Isso revela o que o Léo falou ontem. Isso revela esse desejo que todo mundo tem, de se relacionar com Deus. Com Deus. Cornélio é esse cara. A Bíblia diz, não me pergunte teologicamente o que acontece aqui, tá bom? Mas a Bíblia diz que esse cara, espiritualista, a oração dele subiu até Deus. E Deus olhou para o cara e então manda ele enviar alguns representantes dele para buscar Pedro. Ué, mas como é que esse negócio de Deus fala com alguém que não conhece ainda? Pois é, porque lembra desse negócio de que o reino de Deus chegou? O reino de Deus extrapola isso aqui. E aí, só que Pedro precisa converter o coração. Jesus precisa, ao mesmo tempo que vai converter o coração de Cornélio, converter o coração de Pedro. E aí chega lá a turma e chama Pedro, então, cara, o senhor lá mandou te chamar, não, já estou ligado do que está acontecendo, vamos embora, eu vou com vocês, vão no outro dia, ele vai no outro dia. Pedro entra na casa de Cornélio assim, vocês sabem que eu não poderia estar aqui, né? Mas aí, Pedro começa a falar de Jesus. Gente, quer viver em missão? Quer ver pessoas sendo transformadas? Comece a falar de Jesus. Jesus não é uma ideia. Jesus extrapola um conceito. Você precisa falar de Jesus. Porque quando Pedro começa a falar de Jesus, o texto fala que o Espírito foi derramado sobre Cornélio e toda a sua casa. E aí Pedro fica assim, ó. E aí ele fala, cara, esse negócio é doido mesmo. Não tem como. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou negar um negócio que aconteceu aqui? O que aconteceu com Pedro nesse momento? Ele foi transformado. Percebe? Jesus nos transforma enquanto estamos em missão. Pedro, esse cara que diante de Jesus fala assim, você sabe como eu te amo, você sabe como eu sou fraco e etc. Tem um dia que ele está andando com seu amigo João, e ele vai entrar no templo, e tem lá um aleijado, e o cara para eles, falou, me dá aí uma moeda, uma esmola, e Pedro olha para o cara, e fala, cara, eu não tenho moeda, eu não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. E o cara foi curado. Aí isso traz um problemão para Pedro. Ele vai ser julgado por conta disso. E aí o que a turma
faz com Pedro no julgamento faz o seguinte, cara, esquece esse negócio que aconteceu, para de falar esse nome aqui. E aí Pedro, o cara que um tempo atrás estava falando com Jesus assim, Senhor, tu sabes como é o meu amor, né? Eu sou fraco, meu amor pelo Senhor é raso, eu não sei, na hora que a coisa aperta eu pulo fora. Pedro, diante do sinédrio, fala assim para os caras, faz o seguinte, julgue os senhores então o que é que eu devo fazer, obedecer a vocês ou a Deus? Sabe o que é isso? É uma coragem que Pedro, quando está confessando para Jesus quem ele é, não tinha. Por que agora ele tem? Porque nós somos transformados em missão. Tem áreas na sua vida que eu não tenho dúvida, Jesus só vai transformar quando você começar a viver em missão. Em missão. É assim que a coisa acontece. Essa é a dinâmica do reino. Jesus, quando fala para a gente fazer discípulo, dentro daquilo que eu aprendo com Jesus, o texto que nós lemos, pelo menos na NVI, dá uma ideia de que o processo terminou, né? Então, ensina a obedecer a tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Mas a ideia do texto é tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Nós continuamos aprendendo. A palavra de Deus diz que eu e você, enquanto vivemos aqui, somos transformados de glória em glória. Mas é sentado na minha casa, sentado aqui, só ouvindo pregação. Não, é em missão. De glória em glória é em missão. Porque eu sou alvo da missão de Jesus. Porque enquanto eu estou em missão, eu também sou transformado. De glória em glória. Eu quero terminar mais uma vez trazendo um questionamento para o nosso coração. Por que você está aqui? Ou, por que você acha que você está aqui? O que pode parecer um encontro apenas voltado para te desafiar a participar da missão de Jesus, na verdade, deixa eu te contar um segredo. Talvez seja um encontro que Jesus quer que você tenha com o perdão dele. Talvez o que Jesus quer fazer com você nesses dias todos aqui é fazer você reencontrar com o amor perdoador dele. Porque Jesus não quer que você saia daqui com um fardo pesado chamado missão nas costas. Jesus não quer que você saia daqui com uma mochila que você não consegue carregar, de tão pesada que ela é, chamada missão. Sabe por quê? Porque missão não é peso, missão é privilégio. Missão é privilégio de pessoas que são alvos contínuos da missão de Jesus. Missão é privilégio de pessoas que continuamente se encontram com o amor perdoador de Jesus, com um amor que reconecta, que reconfigura, que traz de novo a vocação. Eu quero terminar, eu quero pedir para você fechar os seus olhos, eu quero fazer uma leitura do texto que se encontra em Romanos 8, no capítulo 33, até o versículo 33 ao 39. Por favor, feche seus olhos, ouça a leitura e deixe o Espírito de Deus fazer o que Ele quiser fazer no seu coração, ok? Não se segure, ok? Não tente deixar a coisa ficar só na sua mente. Deixa vir para o coração. Porque o que nós estamos falando aqui é de amor, do amor de Jesus. Mantenha seus olhos fechados. Jesus é este que, sabendo quem nós somos, se deu por amor, morreu numa cruz. Sabe o que aconteceu entre a cruz e a ressurreição? Jesus foi no inferno para que você não precisasse ir.
Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe a dimensão do nosso amor por Ele. Por isso somos alvos contínuos da missão. Mas nós também somos transformados enquanto estamos em missão. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem mesmo eu, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Pai, traga um adensar do amor que só o Senhor tem por nós aqui nessa hora, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, por corações, mentes dilaceradas pela acusação, em nome de Jesus, agora, que eles ouçam, filho amado, filha amada. Pai, nós queremos continuamente, irmos ao teu encontro, aos encontros que o Senhor marca, aos encontros que o Senhor tem, encontros que me perdoam e ao mesmo tempo me restauram, encontros que me fazem ver quem eu sou, mas ao mesmo tempo reconfiguram a minha identidade no Senhor. Nessa hora agora, Pai, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, toda voz de acusação que tem sido carregada dia após dia, seja anulada e calada agora, em nome de Jesus. Para que Deus, nós saiamos daqui dispostos a colocarmos a nossa vida, a desfrutarmos do privilégio que é a missão, e que no meio dela, tenhamos a nossa própria vida sendo transformados de glória em glória, para a honra e glória do seu nome, Deus. Amém. Amém.